Se a gente fala em esporte de inverno radical, talvez venha muita coisa na cabeça. Mas e se eu dissesse que um dos mais insanos de todos pode dar ao Brasil a sua primeira medalha de ouro olímpica? Pois é, hoje a gente vai desvendar o skeleton. Então, o nosso roteiro aqui é simples. Primeiro, a gente vai entender o que é o skeleton. Depois, como é que funciona a competição, o que faz uma descida ser perfeita e, claro, vamos falar da pioneira do Brasil nessa história toda e do sonho da medalha. Bora lá? Beleza, vamos começar pelo começo, né? Afinal, o que é o skate? Que esporte radical é esse? Pra gente ter uma ideia do que estamos falando, pensa aí, 140 quilômetros por hora. É mais rápido do que o limite em muitas rodovias. E essa é a velocidade que os atletas de skeleton chegam a atingir. É uma loucura que exige uma coragem e uma precisão assim, fora do normal. E não é só a velocidade, é como eles atingem essa velocidade. É deitado de bruços, com a cabeça na frente, sabe? O rosto fica ali, a centímetros do gelo. Só de imaginar já dá um frio na espinha, né? A adrenalina deve ser absurda. Então, para resumir de forma oficial, o skeleton é isso aí, um esporte de descida no gelo. O atleta deita de bruços num trenó e o objetivo é um só: descer a pista no menor tempo possível. É uma briga contra o cronômetro, onde cada milésimo de segundo faz toda a diferença. E olha que curioso, apesar de parecer super moderno, o esporte é bem antigo. Ele foi criado lá no século XIX em St. Moritz, na Suíça, chegou a aparecer nas Olimpíadas lá em 1928 e 48, mas depois sumiu por um tempão. Só foi voltar de vez para o programa olímpico em 2002 e desde então virou um dos eventos mais esperados. Ok, já entendemos o básico. Mas e na hora do vamos ver, como é que funciona uma competição de skeleton? A regra é até que bem simples de entender. Funciona assim. Primeiro, todo mundo desce a pista uma vez. Daí, só os 25 mais rápidos seguem para uma segunda descida, no mesmo dia. No final, eles somam os tempos das duas descidas, quem tiver o menor tempo total, leva. Parece simples, mas a margem para erro é praticamente zero. Agora a gente entra na parte mais legal, nos detalhes. O que faz uma descida ser perfeita? Aquela que vale medalha? Olha, tudo, absolutamente tudo começa na largada. É uma explosão de força. O atleta tem que correr empurrando o trenó por uns 30, 40 metros e correr muito rápido. Depois, ele literalmente mergulha no trenó, já se ajeitando na posição. É uma mistura de corredor de 100 metros com o ginasta. É impressionante. E para a gente ter noção do peso disso, essa frase aqui diz tudo. 1/3 do resultado final depende da largada. Pensa só, centésimos de segundo que se perde ali no comecinho podem te jogar lá para baixo na classificação. A prova, na verdade, começa bem antes da primeira curva. Ok, passou da largada. E agora? Bom, agora vem o controle. E o mais maluco é que não tem volante, não tem freio, não tem nada. A direção é feita com movimentos super sutis do corpo, com os ombros, com as pernas, mudando o centro de gravidade. E eles fazem isso enquanto aguentam forças de até 5G nas curvas. É uma força brutal. Conhecer a pista de cor é fundamental, e qualquer arranhãozinho na lâmina do trenó já pode estragar tudo. Certo, o esporte é incrível. Mas e o Brasil com isso? Bom, é aqui que a história fica ainda melhor. Vamos conhecer a nossa pioneira, a atleta que está fazendo o Brasil ser respeitado no skeleton. O nome dela é Nicole Silveira, e a razão de todo o otimismo em torno dela está aqui. Em 2024, ela conseguiu o melhor resultado da história do Brasil num campeonato mundial de esportes de inverno, um 4º lugar. Isso não é só bom, é histórico, um marco para todos os esportes de inverno do país. E a história dela é muito legal. A Nicole é gaúcha, de Rio Grande, mas se mudou para o Canadá com 7 anos. E além de ser essa super atleta, ela também é enfermeira formada. Uma dupla jornada e tanto, né? Em 2021, ela já mostrava a que veio, ganhando várias etapas da Copa América e da Intercontinental. Agora ela está colhendo os frutos desse esforço todo no mais alto nível. Bom, para a gente fechar, vamos entender o tamanho disso tudo. Por que o resultado da Nicole nos faz sonhar tão alto com uma medalha olímpica? Vamos colocar em perspectiva. Por muito tempo, o nosso melhor resultado em Olimpíadas de Inverno foi o 9º lugar da Isabel Clark nos snowboards lá em 2006. Um resultado incrível, claro. Mas o que a Nicole Silveira está fazendo é elevar o patamar. A gente não está mais falando em, quem sabe, um top 10.
A gente está falando de uma chance real, concreta, de pódio. E, claro, existe também o reconhecimento financeiro que é super importante. O Comitê Olímpico do Brasil tem uma premiação bem robusta para os medalhistas. É um baita incentivo e um reconhecimento por uma vida de dedicação, né? Então, a gente termina com essa pergunta no ar, que hoje ecoa com muito mais força no esporte brasileiro. Será que o Skeleton pode finalmente entregar a primeira medalha de ouro da história do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno? Com a Nicole Silveira voando baixo nas pistas, a pergunta deixou de ser se e passou a ser quando. E a resposta pode estar mais perto do que a gente imagina.